mediunidade na magia do caos. Neste vídeo é abordada uma mudança de paradigma necessário sobre um espiritismo que se torna cada vez mais uma pirâmide forjada por seus dogmas. Digo isso porque o espiritismo na relação dos seres humanos com o universo trata também de outros planos, onde essas informações do além, no que relacionado com o nosso plano, também evoluem pelas suas descobertas. Então dogmas para o que está fora dele, não necessariamente contra, anula a expansão de valores por si. As mentes que trilhavam o cyberpunk entenderão mais fácil essa distinção entre o que seria estar no Matrix ou fora dele. A essas pessoas que prosseguirão neste vídeo, peço que considerem este trânsito entre os conceitos como uma opção, longe de criar um simples dogmatismo de oposição. Com o ativar de muitas mentes que não perambulavam pelo caminho cyberpunk antes a compreenderem esta necessidade de trafegar ora pelo Matrix como fora dele, então a realidade pareceu numa nova dualidade, mas agora entre o dentro e o fora do Matrix. Dentro deste paradigma, na concepção da realidade conforme o que cada pessoa alcança dentro da Matrix, ancora-se no sistema de conceitos que suga sua essência enquanto finge que o desconhecido está tudo bem. Fora desta matrix dogmática travada da ciência, quando a pessoa faz sua vontade e arca com as suas responsabilidades de algo além desses conceitos mundanos estabelecidos, mas alguns sequer com provas concretas, se não a fácil sugestão coletiva, também precisa manter o contínuo retorno ao Matrix quando necessário. Entendeu o que é magia? Bem por aí. Mas deixa eu voltar ao tema deste vídeo em conjunto com este paradigma de dentro ou fora de um Matrix pré-estabelecido. Desde a abordagem da mediunidade pelo Allan Kardec, inicialmente os relatos eram sobre o recebimento de espíritos dos mortos, independente do que faziam outros povos com poucos registros sobre o assunto, que recebiam seres distintos, e o uso da mediunidade em outras linhas religiosas, mas aquele padrão exclusivo era de espíritos humanos baixando em médiuns. Depois, para a alegria dos outros perfis e praticantes de outras religiões, começou a aceitar nas suas atividades o lindo padrão brilhante e maravilhoso dos seres de luz da fraternidade branca, além da enorme variação das linhas, principalmente que a Umbanda agrega no seu panteão, até que atualmente muitos locais já incluem a onda ufológica incorporada cada vez mais, com mais informações de alienígenas também incorporarem em pessoas médiums com os mortos. Possivelmente alienígenas também mortos, mas fora desta síndrome do ego, das diferentes definições desta incorporação de todos estes seres como energias, até de um povo alienígena mais evoluído do que o outro, ou pela orientação desses espíritos que subjugam falhas humanas como atos símios, pressupõe-se que mesmo alienígenas estão mortos para se comunicarem mediunicamente e não evoluíram tanto assim até a imortalidade física. Então por que tamanha ostentação de uma evolução aos alienígenas quando o fim é o mesmo e são as pessoas humanas vivas que movimentam as ferramentas deste plano, o plano físico, para que qualquer tipo de futuro aconteça? A nós. Mesmo que as pessoas pró-conspiração aleguem que outros seres comandam o nosso planeta, sejam de alienígenas com aparências distintas, oriundas de outros planetas ou não, será que nós seríamos humanos controlados por comandos? Sejam emitidos por alienígenas ou por outros humanos? As pessoas que detêm o comando das nações podem não ser modelos de passarela, mesmo porque a vida nos gasta para ensinar, mas isso as torna inumanas? Voltando à mediunidade, como aqui atualmente inclui alienígenas, conselho de seres oriundos de mundos alienígenas que talvez sequer existam mais e que assim seu fim declare a carência evolutiva desses tão grande quanto a nossa. Seria superior a de um espírito de um ser falecido humano, seja de um ser caipira, sem estudo acadêmico e nada, mas com um vasto saber sobre ervas para a cura, com informações importantes a nós? Convém avaliarmos. Mas, longe da mediunidade a controlar uma pessoa, diante do fato que é a pessoa médium que chama o espírito ou espíritos a usarem seus sentidos, essa simples disposição já exclui a mediunidade como um meio a se controlar outra pessoa. Mas ainda assim lembremos que uma consciência ainda controla seu corpo, portanto, quando a pessoa aceita a mediunidade em si, também aceita os preceitos que definem a mediunidade que seria usada pelas outras consciências em seu respectivo corpo. O que significa isso? Isso significa que as pessoas podem utilizar a mediunidade até onde ela possa chegar. E para autorizar
outra consciência a tomar o controle, isso depende do quanto aceitará que isso aconteça. Diferente da hipnose, onde um comando torna a outra pessoa sujeita aos comandos verbais de quem comanda, ou seja, de quem proclamou a hipnose, somos e fomos programados a acreditar que na mediunidade os comandos vêm de outro espírito falecido. Será? De fato, as informações recebidas por médiuns de energias alheias, denominados espíritos, notória e verdadeiramente parecem refletir a experiência de uma consciência em outro plano ou local ou tempo ou qualquer combinação dessas diferenças. Mas o velho dogma de só acreditarmos naquilo que vemos engessou o pensamento coletivo de que ao morrermos continuamos iguais à nossa carne, às nossas aparências. Falso! Até mesmo os relatos de seres muito desenvolvidos, convocados e incorporados nas pessoas já repetem o contrário, de que se parecem conforme a aparência aceitável da pessoa receptora. Portanto, por si mesmos declaram que são energia pura, longe de um perfil fantasia de qualquer filme ou arte mundano. Então, como energia pura, os relatos costumeiros de espíritos inexperientes que começam a usar a mediunidade comum no início da experiência de tais espíritos, mostra que como essa dificuldade ou até inabilidade deles, mostra justamente que usam o corpo somente o quanto conseguem, o quanto estão condicionados ou habilitados a isso. Numa extensão da abordagem feita no vídeo anterior sobre o cordão de prata, esta energia pura do que chamamos de espíritos entram e saem por este canal. A tecnologia mundana ainda é muito infantil para poder detectar esses diferentes campos de energia que envolvem pessoas médiums ou até pessoas projetoras, incorporando ou projetando com a sua abrangência energética durante essas atividades, mesmo porque ainda não há muito interesse comercial nisso. Mas é a partir dessa troca de energia com o arquivo acástico que receberemos ou recebemos e incondicionalmente enviamos experiências existenciais desde que nascemos. Longe disto ser coisa finita ou sequer dolorosa, como a morte de nosso corpo pressupõe, esta sentença de vida ocorre desde que nascemos, independente se a pessoa vive 120 anos ou se morre antes de nascer, ou seja, morre no ventre da mãe. Este é um recurso fantástico que cada vez mais pessoas médiums exploram, como se saíssem do Matrix para explorarem a sua consciência além das regras dogmáticas fixas e castradoras, principalmente por arcarem com a responsabilidade prática de aprenderem com todas as experiências que passam. Nós, humanos, muitas vezes temos o nosso medo de inovar, temendo consequências indefinidas. Então repetimos os mesmos erros de nossos antepassados, coibindo nossa própria evolução quando dirigimos nossas ações ao limitado confortável já conhecido, porque não temos explicações que confirmam ou desconhecido até o dado momento. Longe de qualquer hipotética sentença de morte, que qualquer ação humana, independente fora do que aconteça com o nosso corpo ou casulo, enquanto projetamos nossa consciência no astral ou até no que imaginamos ser o físico, atingimos um alcance distinto que nossas vãs 3 dimensões possam alcançar. Repito que sejam nossas atitudes mundanas ou não, em maior ou menor grau, enquanto vivos, sempre nos manteremos e estaremos num cordão de prata conectado à fonte que mencionei no vídeo sobre vida além da morte. Na projeção, são nossos pensamentos que saem, seja em busca de metas pré-estabelecidas ou apenas se deliciando de novas experiências extracorpóreas, munidos de maior ou menor soma de sentidos em nossa consciência projetada. Já ao incorporarmos na mediunidade, recebemos pelo cordão de prata outra consciência para utilizar de nosso corpo, ou casulo. O nível da mediunidade de incorporação varia conforme cada caso, mas são determinações claras de energias da consciência que podem ser recebidas ou projetadas pela pessoa. Então, somente aceitando a mediunidade como ação oriunda de nossa consciência, ligada ao arquivo acástico, que podemos utilizar o cordão de prata tanto para receber como para enviar a nossa consciência. O espiritismo tradicional funciona até certo ponto, mas a falta de questionamento não clareia a dificuldade que a pessoa se banha ao acreditar ser o cordão de prata uma ligação do corpo apenas com o nosso espírito. Já ao contrário, expandindo a compreensão do cordão de prata como um meio pelo qual cada ser envia ou recebe dados existenciais na sua consciência, podemos incorporar a viagem astral na mediunidade projetiva, ou ir além, literalmente. Então, ao incorporarmos a mediunidade receptiva nesta atividade, parece que usamos a ligação do cordão de prata ao extremo, com fluxo de informações em grandes blocos de novas identidades, ou informações,
caso prefira, enquanto ao recebermos permitimos o controle de outra consciência em maior ou menor grau. Já para completar o uso da mediunidade, podemos projetar nossa consciência pelo mesmo cordão de prata para outras realidades. Então, ao inovar nesta mediunidade de incorporação perante a expansão de troca de consciências pelo cordão de prata, essas características de nova personalidade no corpo, distinta da original, é uma inovação que auxilia muito o fluxo de personalidades na pessoa. Como atualmente nas sessões espíritas o desenvolvimento da mediunidade multiplicou as novas identidades chamadas a transitarem no corpo das pessoas médiums, mas nem por isso multiplicou os recursos que você pode utilizar durante a mediunidade, somente com este novo aceite do cordão de prata como meio facilita a evolução tanto para a projeção como para a incorporação de outra consciência. Assim, na magia do caos, as pessoas que a praticam podem direcionar a mediunidade como recurso, ao que ora era chamado como invocação, para relacionar as atividades com o que se considera a projeção astral, ora de evocação, incorporando literalmente conceitos e valores de parte da energia que se evoca para poder usá-los. Claro que isto não é a criação de uma nova casa da mãe Joana, com todo respeito às Joanas, pois ao amadurecer sua experiência, antes de conceder seu real templo pessoal ou seu corpo para a incorporação, além de vasto estudo sobre a energia ou consciência que operará, antes de receber a visita no seu casulo, você fará ou verá o que esse ser faz e operará antes de receber a visita pela projeção astral. Como tanto para a projeção como para a incorporação, existem vários meios e graus a se alcançar, cada pessoa com seu nível. Já existem muitos livros que você pode absorver procedimentos que funcionem para você para isso. Inclusive, pode utilizar o outro vídeo, Channeling Channel by the Caosphere, para facilitar tanto a projeção como a incorporação. E olha que existem várias formas de mediunidade receptiva a se manifestar. Passes espíritas, psicografia ou a simples declaração da mensagem recebida são todas muito intensas. Mas da mesma forma como aqui é considerada a mediunidade como uma concessão da pessoa médium a receber esses blocos de informações do arquivo acástico, a tomar o seu casco ou seu corpo, a forma e a extensão como esses conceitos de informações agem sobre as pessoas médiums é embasado pelas experiências mundanas que a pessoa médium tem, obtidas diretamente ou indiretamente por meio da observação alheia em sua vida, ou até mesmo observação pessoal. Podem aparecer exceções, mas diante de uma investigação mais detalhada da sua vida, nestas atividades se encontra uma relação da pessoa com o conteúdo ou a habilidade manifesta. Então, mais do que a vontade da pessoa médium a definir o que pode ou não acontecer neste período, seu corpo e seu código genético já é muito bem estudado antes pelas consciências que chamamos de espíritos para saberem o que eles podem ou não fazer pelo teu corpo. Parece até que seres humanos são embalados com tarjas de variadas cores indicando o que podemos ou não possibilitar aos espíritos incorporados. Por outro lado, o emocional da pessoa médium é extremamente importante a alterar o impacto que a mediunidade terá sobre si e seus respectivos resultados, queira ou não os mesmos. No seu desenvolver, muitas vezes, nosso emocional, fruto do ambiente em que vivemos, nos infiltra julgamentos e culpas que carregamos principalmente de erros, orientando que a pessoa procure cada vez mais o auxílio mediúnico para alguma dica alheia a resolver seus problemas. No oposto dessa autossugestão, para se abrir à mediunidade, quanto mais responsabilidade a pessoa tiver em sua vida a pesquisar, aceitar as mudanças e executá-las, mais se fecha a mediunidade. Pode parecer que é apenas um problema de agenda, mas não é. Pessoas mais evoluídas que amam a vida, independente do grau de ignorância ou posses, ao tomarem as responsabilidades de suas vidas para resolverem seus problemas, desenvolvem outras mediunidades, não necessariamente de incorporação ou projeção. Claro que iniciam sua entrada no conflito com a zona de conforto que tinham antes, principalmente quando questionam esta realidade para poderem melhorar suas próprias existências, mas esta é uma consequência muito comum independente da mediunidade. Longe dessa declaração definir mediunidade como culpa, condenação ou algo negativo, quanto mais limites a pessoa se impõe, mais degraus da escada fará para afastar essas consciências de si. Ou melhor, mais sua prepotência evitará que receba influências do arquivo acástico e as experiências existenciais anteriores possam lhe ajudar a corrigir o seu rumo. Sim,
É bem o que ufólogos espiritualistas declaram, que ou a pessoa muda para melhor, ou o destino, fruto de seus erros, muda aquele ser de plano. Aceitar a responsabilidade pela pesquisa, estudo e desenvolvimento pessoal unidos são as melhores formas de se evitar que as desgraças frutos de nossos erros venham a corrigir os rumos de nossas atividades por meio da culpa. Repito, mediunidade não é castigo, mas a melhor forma que você tem do universo te ajudar a melhorar, desde que aceite as exigências que lhe serão apresentadas. Apague aquela programação em cenas como a do senhor velho barbudo, do destino encontrando com a senhora do imprevisível, pois a única pessoa responsável pela tua mudança é você. Encarando, talvez, a mediunidade como um auxílio, notará que reverenciar seres como Jesus Cristo, Buda, Hare Krishna e outros seres iluminados, ao invés de seguir o que falavam, é a tua maior perda de tempo. Quando você evoluir como pessoa e arcar com as responsabilidades inerentes de todas as decisões que você tome pela sua vida e de quem está sob sua responsabilidade, a mediunidade será desnecessária e a tua consciência fará o necessário a evitar então a mediunidade. Infelizmente, dogmas e muitos livros que os repetem sentenciam as pessoas a obedecerem apenas seus comandos ali diretos ou subliminares, mas a mediunidade pode evoluir para algo que seja especial para você. As diferenças de cada pessoa variam, portanto, dogmatizar e assim sentenciar as diferenças seria um erro de minha parte, criando novos dogmas. Para quem começa as atividades da mediunidade, seja com o auxílio de terceiros ou solitariamente, é muito importante avaliar os resultados do que obterá. No pragmatismo caótico, isto é independente do credo e dos dogmas que você utilize, pois, na verdade, você muda quando bem entender e até um que lhe funcione. Do contrário, todos os dogmas lhe serão descartáveis, quando a mediunidade, pelo menos a projetiva, pela projeção astral, pode lhe abrir grandes oportunidades quando entender as orientações que lhe serão passadas para edificar algo. Peço sua visão crítica tão grande ao que fará ao conteúdo deste vídeo quanto à velha postura decadente de antigas pessoas sacerdotes ou sacerdotisas, agora também usando as mídias, simplesmente criando comandos a serem obedecidos sem questionamento, numa programação moderna de novas pirâmides, agora feitas sob papel ou vidro. Então, as pessoas que entregam sua consciência sem questionarem ou experimentarem esses valores dogmáticos e os atribuírem como meta, esquecem que são palavras humanas, escritas e aplicadas por humanos, mas hipoteticamente atribuídas como divinas. It's all business, ou em português, são apenas negócios. No lugar dessas pessoas, ovelhas, seguindo o pastor para se salvarem, adquirindo hábitos dependentes aos outros, que cedo ou tarde o universo manda blocos de informações para mudar seu rumo, responsabilidades por suas mudanças, ou então o próprio destino varre tais pessoas entre os humanos. Não podemos esperar dessas pessoas que mudem mais do que eles são, ou eles ou elas são, senão as próprias pessoas. Então, quanto mais liberdade você se der às informações que recebe te influenciarem, mais surpreendentes serão as possibilidades desses blocos de informações trazerem descobertas incríveis em sua vida, seja as recebendo na incorporação ou durante a sua projeção. Um abraço.